Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa live, a esse vídeo. Mais uma oportunidade para eu falar com vocês sobre tudo que tenho aprendido e tenho mergulhado na história de Maria Madalena. E hoje eu intitulei aqui essa live de Ensinamentos de Maria Madalena. Eu já vim falando, primeiro apresentando quem é essa mulher, né? Quem foi Maria Madalena, o que ela representa hoje. Ela participou da principal história da humanidade, a história de Yeshua, quando ele passou aqui pela Terra, que foi Jesus Cristo. Ela participou dos ensinamentos que ele deixou aqui, ela foi uma das apóstolas dele. Eu também já falei por que é tão importante falar de Maria Madalena hoje, porque ela traz uma frequência. Falar dela, a gente captura essa frequência para nós e traz para o nosso entendimento, para a nossa consciência, que é a união de um masculino com um feminino. Quando a gente devolve esse feminino para a história desse masculino importante que foi aqui na Terra, a gente devolve o feminino para essa história e a gente devolve esse feminino para dentro de nós e para toda a humanidade. É como se a gente tivesse... a gente vive, mas a gente vive pela metade, não íntegro, não em completude, quando falta esse feminino. Porque como tudo no mundo, toda a dualidade, o escuro e o claro, precisa haver as energias complementares da dualidade, né? Se só existe o amor porque existe o ódio e por aí vai, também é assim com o masculino e o feminino. Vem o dia masculino, vem a noite feminino, eu estou ação, eu sou masculino, eu estou mais contemplativo, eu sou feminino. Então a gente devolve Maria Madalena a essa história tão importante da humanidade, a gente devolve o feminino integrado no mundo. Então quanto mais pessoas souberem disso, tiverem essa consciência, mais o consciente de todo mundo pode também acessar essa informação. E eu também trouxe na live passada, né, o lado curandeira da Maria Madalena, né, o lado das nossas avós que mexiam com as ervas, que sabiam do poder das ervas, né, tinha esse contato com a natureza, né, toda a nossa ancestralidade tinha muita conexão com a natureza. Então, como ela trazia isso, como a gente percebe que Maria Madalena tinha esse contato, né, com a natureza, ela sabia do poder das ervas, né, ela fez todo um trabalho com o corpo de Yeshua, né, depois da crucificação dele e tudo mais. Antes dele ser crucificado também, ela fez ali, né, um gesto muito importante, né, de colocar óleo na cabeça dele, de colocar óleo nos pés dele. Ela estava fazendo um importante ritual. Então eu já falei de tudo isso e hoje eu vou trazer mais ensinamentos de Maria Madalena. E onde a gente encontra esses ensinamentos? Aqui no Evangelho dela, que eu uso aqui, esse livro do Jean-Yves Leloup. Vou trazer algumas coisas para vocês. Mas antes, vamos nos conectar, porque é muito importante a gente respirar fundo quando a gente vai ouvir uma história, que a gente compreenda essa história de uma forma mais leve, mais harmônica. Então, peço para você respirar fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Enquanto você faz isso, você vai relaxando o seu corpo, vai sentindo as batidas do seu coração e vamos nos conectar com uma rosa. Pode ser uma rosa de uma roseira, uma rosa em um vaso, um grande campo de rosas, não importa. Se permita visualizar e imaginar uma rosa perto de você. Perceba a cor que ela tem, perceba se ela está toda aberta, se ela é só um botão,
se ela tem espinhos, as folhas dela, sinta o perfume que ela exala, sinta a maciez dessas pétalas e vai se conectando com ela. Imagina que você se senta ao lado dessa rosa e ela mesma te convida a ouvir agora uma história, como se você fosse uma criança que fosse ouvir uma bela contação de história. E vamos nos divertir também nesse momento, né? Tudo a gente pode escolher que seja com leveza. Então, que seja com leveza também que você escute esse vídeo, essa live. E hoje, então, eu vou falar sobre os ensinamentos de Maria Madalena. E um deles é conectado com o nosso próprio corpo. A Maria Madalena, ela traz uma frequência de que aproveite mais a sua vida neste corpo, dessa forma mais completa. Então, esse ensinamento, inspirado por tudo que Yeshua ensinou para ela e que ela entendeu da mensagem de Yeshua, ela traz no evangelho dela, que é uma palavra chamada antropos. Antropos, do grego, significa humano, homem, nesse sentido de humano. E ela, em dois momentos, né, do evangelho dela, né, algumas páginas foram perdidas, como eu já citei também, né, então o pouco que a gente tem do evangelho dela, ela traz isso, que Yeshua queria que nós fôssemos todos, né, em conversa ali com os discípulos, que nós fôssemos cada vez mais humanos, cada vez mais antropos. E o que isso significa? Essa parte humana com o masculino e com o feminino juntos, integrados, em completude dentro da gente. Então, essa palavra antropos vem disso. Então, ela traz em duas passagens do evangelho dela essa palavra. Yeshua, então, queria que nós fôssemos antropos, vamos ser o que ele nos pediu, vamos ser humanos, vamos ser homem. Oi, amada, gratidão por estar aqui. Então, esse ensinamento do antropos é essa união do masculino e do feminino. Então, ela usa essa palavra grega, né, que eles usavam na época, né? Tinha muito de hebraico e grego, né, na época deles. Então, eles usavam muitas palavras em grego também. Então, essa palavra antropos quer dizer isso. Então, quando eu me sinto em completude, com o meu masculino e com o meu feminino, eu me sinto esse ser antropos. E eu posso ser humana aqui na Terra. Como se eu juntasse algo celeste, o masculino, que é a luz, com o feminino, que é a sombra, que é essa contemplação, que é essa recepção da luz. O feminino recebe a luz. E assim a gente vira um ser em completude. Quando eu tenho luz e sombra, quando eu tenho meu masculino e meu feminino unidos, quando eu equilibro ação, quando eu equilibro contemplação, quando eu equilibro o falar, o gesticular e tudo mais, tudo que é muito masculino, né? A ação. Com o feminino, eu tô mais contemplativa, eu tô mais na minha casinha, eu tô mais na minha caverna, hoje eu não tô muito afim de papo, eu tô no meu feminino. E que a gente faça essa dança ao longo da nossa vida, porque tanto o homem quanto a mulher podem ter essa consciência. Então, imagina que num mundo disfuncional, nós temos muitas mulheres desequilibradas com o seu lado masculino, os homens desequilibrados com o lado feminino. Você conhece alguém dessa forma? Pode ser eu, pode ser você, porque ao longo do dia a gente pode oscilar nos nossos lados masculino e feminino, mas cada vez mais a gente ter essa percepção. Opa, peraí. Eu tô aqui me esfolando, meu trabalho virou um sacrifício, eu tô aqui sofrendo. Você tá minguando o seu feminino. Seu feminino tá pedindo pra você acalmar. Aí o que acontece? Gratidão, meu amor. Tranquila, vai em paz, meu amor. E aí, o que você faz? O que acontece? Por exemplo, você tem uma doença. Você acorda com febre, dor no corpo, o que aconteceu?
É o seu corpo pedindo, pelo amor de Deus, descansa. Pelo amor de Deus, você está gastando muito mais energia do que eu posso renovar em você, né? Todos os dias, se a gente dorme bem, a gente acorda com a nossa energia toda ali bonitinha, a nossa energia vital pronta para um novo dia. Mas quando a gente tá ali, não dorme bem, não tá se cuidando bem, tá usando muita energia e colocando pouca energia na gente, né? A gente fica ali embaixo, né? E quando a gente vem muito para baixo, vem para um estado muito cansado, né? A gente fica doente, fica gripado, né? Vem uma febre, vem... E aí a cama é a única coisa que resolve, né? Ah, eu só precisava dormir, né? Às vezes, por vezes é isso, por vezes não. Então, assim, Madalena traz essa frequência para você. Cuida do seu corpo. Cuida desse masculino e feminino. Perceba se por vezes você não está muito no seu masculino, muito rígida com você, muito rígido, e você não está se permitindo descansar, você não está se permitindo se divertir, você não está se permitindo contemplar a vida, parar, pensar, contemplar, sentir, né? Então tudo isso traz disfunção para o mundo, para todas as pessoas. Então, quando ela traz esse ensinamento, sejamos esse ser antropos, é cada vez mais esse ser em completude. Esse ser que tem o masculino e o feminino ali, unidos, equilibrados e de forma cada vez harmônica. E tudo bem eu acordar super elétrica com meu lado ação, sim, o sol tá me pedindo isso, vai pra ação, vai pra vida, vai fazer, né? E assim a gente acorda para fazer o nosso dia. Mas que a gente tem esses momentos de opa, para, respira, eu tô muito estressada. E aí você fica irritada com as pessoas, irritada em casa, irritado no trabalho, irritado com tudo que te falam, irritado com o trânsito, porque você não está parando, não está contemplando a vida, não está sentindo por que essa pessoa me irrita, por que essa situação está me tirando do eixo, o que está acontecendo comigo. Então, você precisa voltar para esse seu feminino. O feminino, ele contempla, ele sente, ele percebe de forma mais profunda. O masculino é esse lado ação, faz, vai, energia, bota para fora, vamos pro mundo, né? Mas precisa haver esse equilíbrio na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas. Então esse é um dos ensinamentos de Maria Madalena que eu queria trazer para vocês da importância. E quando isso acontece, quando eu estou equilibrada, eu estou no meu corpo. E eu estou vivendo a minha vida de uma forma mais harmônica. Então, por vezes, se a gente está muito nesse masculino, a gente está passando a vida, né? Também só nessa correria doida, sem parar, eu não estou contemplando a vida, não estou aproveitando. Aí eu acho que eu nunca tenho tempo. Aí eu acho que eu não consigo fazer nada. Aí eu acho que os dias passam muito rápido. Aí eu acho que os dias passam muito devagar. Porque está tudo desequilibrado. Começa o equilíbrio na sua vida, o equilíbrio nas áreas da sua vida, começa com o equilíbrio dentro de você. Eu preciso estar equilibrada para eu ver um mundo equilibrado ao meu redor cada vez mais. E que mesmo que as pessoas, né, e as situações tentem me tirar da harmonia, eu vou estar bem, porque eu estou harmônica. Eu vou falar, tudo bem, essa pessoa deve estar num dia ruim, ela me xingou aqui no trânsito, mas deve ter acontecido alguma coisa com ela. Você olha a vida de uma outra forma, quando você está harmonizada com o seu masculino e com o seu feminino dentro de você. Então esse é um ensinamento. E um outro ensinamento que a gente pode se inspirar por Maria Madalena é a importância dos nossos chakras, para o corpo também. Né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que Madalena foi aquela que viu Jesus, Yeshua ressuscitado, né? Ele apareceu para ela ali no terceiro dia após a morte dele. E nesse momento, em uma passagem do Evangelho,
um dos apóstolos disse que Maria Madalena foi quem viu Yeshua ressuscitado, a mesma que Yeshua tirou do corpo 7 demônios. E se a gente for estudar um pouco tudo, juntando esse grande quebra-cabeça desses novos evangelhos descobertos junto com os de Maria Madalena, né, e não só aqueles 4 escolhidos pela Bíblia, a gente começa a entender um quebra-cabeça, que na verdade esses 7 demônios podem sim representar os nossos 7 chakras do nosso corpo, nossos 7 principais chakras. Tem o chakra raiz, que fica na base da nossa coluna, o chakra sexual aqui embaixo do nosso umbigo, o chakra do plexo solar em cima do umbigo, o chakra do coração cardíaco aqui no centro do nosso peito, o chakra laríngeo na nossa garganta, o chakra do terceiro olho aqui entre as nossas sobrancelhas e o chakra coronário no topo da nossa cabeça. Então, quando a gente percebe que esses estudos, eles dizem desses 7 demônios, na verdade, provavelmente, eles estavam querendo dizer esses 7 chakras, porque são vórtices de energia dentro do nosso corpo, né? A gente é formado pelo corpo físico, pelo corpo energético, pelo corpo emocional e o mental. Então, os chakras seriam nesse campo no nosso corpo energético. E eles estão conectados com órgãos do nosso corpo. E eles absorvem as coisas e guardam. Então, cada um é conectado com órgãos do nosso corpo e cada um é conectado com um elemento da nossa vida. O chakra raiz, como ele está aqui embaixo, na base da coluna, ele é muito conectado com a vida aqui na matéria, com a vida aqui no corpo, com como a gente lida com o dinheiro, como a gente lida com a nossa energia, com a confiança na vida, com a vontade de viver, né? O chakra sexual, ele é muito conectado com a criação, a forma como a gente tem impulsos na vida. O chakra do plexo solar, ele está muito conectado com esse fogo de vida também, com essa ação, como a gente se coloca no mundo, como a gente traz brilho para o nosso mundo. O chakra cardíaco, ele está conectado com amor, é o grande centro do nosso corpo, né? Que significa amor. O laríngeo, ele está conectado com a forma como eu falo, que eu expresso no mundo, como eu trato as pessoas a partir das minhas palavras. E o chakra do terceiro olho é esse chakra que tem a visão, tem a criatividade, está aqui conectado com a nossa mente, com os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? Tudo com essa parte bem sensorial de tudo como a gente vê o mundo, né? E aqui o coronário, essa conexão com o todo, né? Quando a gente se percebe, quando a gente compreende mais a nossa vida de uma forma mais completa, né? Eu tô aqui em cima. Então imagina que esses 7 chakras, se eles estão com sentimentos densos guardados dentro deles, eles não funcionam de forma harmônica. Então, se a gente é de um jeito, eu não consigo ficar num relacionamento, por exemplo, né? Eu tenho um problema, eu não consigo, provavelmente tem mágoa aqui no meu chakra cardíaco, tem ressentimentos, tem algo muito profundo, muito guardado aqui dentro. Então, teria que ter um trabalho com esse chakra cardíaco, né? Uma harmonização, um trabalho. Então, todas as terapias energéticas atuam nos chakras, porque traz essa energia que limpa os chakras, que harmoniza os chakras, para eles não ficarem com isso guardado. E Maria Madalena traz no evangelho dela uma conversa com a alma, que ela fala de cobiça, de ignorância, que ela fala de treva. Então, provavelmente, ela está conectando com os chakras. Então, quando você ouvir esses 7 demônios, né, que Yeshua tirou de Maria Madalena, na verdade, foi esse trabalho.
provavelmente, né, Yeshua e ela e todos os apóstolos ali, a partir desse ensinamento de Yeshua, tinham essa noção que existiam esses chakras nos nossos corpos, né, e a importância deles, como eles representam energia para a nossa vida aqui, a importância deles serem limpos, a importância deles serem harmonizados, né, e a gente consegue isso fazendo uma meditação e também através das terapias energéticas, né? A terapia energética, ela atua diretamente na limpeza e na harmonização de todos os chakras. E outro ensinamento de Maria Madalena que eu trago aqui é essa importância do feminino para Yeshua, né? Porque a gente não tem muito isso, né? A religião e no mundo não colocou muito Yeshua em contato com as mulheres. E além de Maria Madalena era uma apóstola dele e ele tinha também outras discípulas, né? Existiam quase que 80 discípulos que seguiam as palavras de Jesus, né? Mas havia ali os 13 que o acompanhavam, né? Os 12 e a Maria Madalena que o acompanhavam mais de perto. Mas existiam discípulas, existiam mulheres e Yeshua tinha essa conexão da importância do feminino. Ele respeitava as mulheres numa época em que elas não eram nem um pouco respeitadas, né? Não tinham voz, não podiam estudar, não tinham acesso à religião, né? Como ele tinha, os homens tinham. E ele foi abrindo esse caminho. Ele trouxe a Maria Madalena para o lado dele, né? Ele compartilhava ali com ela grandes ensinamentos, porque sabia que esse feminino é o receptáculo, é quem sabe receber, e recebia tão bem as mensagens dele. Também ele teve uma passagem com a samaritana, né? Que era uma pessoa que não conversava com eles ali, com os judeus, e ele foi ter uma palavra com ela, ele conversava, ela é uma mulher, né? Não tem problema conversar com ela, ele não via dessa forma, né? Em uma outra passagem também, que ele encontra uma adúltera sendo apedrejada na rua, ele também faz aquilo, aquela loucura, né, daquela população, para com isso, né? Se ela fez algo, né, que ela receba perdão, que ela receba misericórdia, né? E não seja aqui envergonhada em praça pública. Não precisa de nada disso, né? Então ele trouxe essa mensagem de não violência com as mulheres, de inclusão das mulheres, de trazê-las para a palavra do amor, de trazê-las para perto dele, né? As mulheres não podiam nem sentar na mesa com os homens e ele não. Aqui é todo mundo igual, todo mundo senta na mesa, todo mundo tem direito a saber, a ter sabedoria. Porque o que as pessoas não queriam é compartilhar sabedoria. E o que mais Yeshua fez foi assim, pá, eu sou um livro aberto, aqui não vai faltar sabedoria. Ele falava em parábolas, ele transmitia suas mensagens, ele mostrava, né? Tinha aqueles momentos, os milagres que as pessoas viam que ele fazia, impostação de mãos e tudo mais, que nada mais é, né, do que uma cura através das mãos. E ali as pessoas viam aquilo e não tem problema nenhum, aqui não tem nada demais, isso é o que todos podem fazer. Então ele trouxe essa mensagem inovadora para a época dele, de união do feminino com o masculino, a sabedoria que está aí à disposição das pessoas, parar de pegar conhecimento e guardar embaixo da gaveta para ninguém ver, né? Então a importância da gente compartilhar saber. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas tiverem a capacidade de pensar e mudar pensamentos, mudar a consciência, ter maior compreensão da vida no corpo, melhor. Era isso que Yeshua queria. Então, Maria Madalena representa isso, essa importante parte de uma grande sabedoria que Yeshua trouxe, a inclusão do feminino, colocar a mulher no mesmo patamar do homem para ter acesso ao conhecimento, para ter acesso à sabedoria.
né? Então isso também é outro ensinamento que vem embutido quando a gente fala de Maria Madalena. E para encerrar essa live, esse vídeo, eu também vou falar. Você sabe o que aconteceu com ela depois da crucificação? Tem várias histórias, né? O que aconteceu com Maria Madalena depois que Yeshua foi crucificado? O que é certo a gente dizer é que houve sim uma grande perseguição a todos, né? Alguns morreram depois também nas mãos dos romanos. Então, tem teorias de que ela ficou ali pela região ou foi ali para alguns países ali perto, mas também tem uma história muito especial e muito incrível, que é que Maria Madalena, depois de 10 anos da crucificação, ela teria ido para a França, no sul da França, que naquela época se chamava Gália, e era também uma província da Itália, dos romanos, né? Uma província dos romanos. E por isso ficou chamada de região da Provence, na França, ali no sul, perto do Mediterrâneo, né? Ficou província, né? E até hoje a região é conhecida como Provence, na França. Perdão, meu francês, mas estamos aí. E nessa região ela teria vivido e teria compartilhado tudo que ela aprendeu com Yeshua, teria evangelizado ali naquele local. Então, muitas cidades ali do sul da França, você fala de Maria Madalena, tem muita história conectada a ela, inúmeras igrejas, inúmeras histórias, né, da passagem dela lá, e não só dela, né, ela foi com outros discípulos para lá e eles teriam feito, então, esse início do cristianismo ali na França. Então, em Paris, a gente tem uma grande catedral em homenagem a Maria Madalena, feita pelo Napoleão Bonaparte, né? Então, desde tempos e tempos, Maria Madalena está conectada com a história da França muito profundamente, e eu vou contar essa história para vocês, onde ela passou, o que ela teria feito, quais são essas cidades ali do sul da França conectadas com ela, quais são as histórias, na próxima live, no próximo vídeo. Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo desses ensinamentos, que tenha aí trazido para você um alento no coração, uma leveza, um amor. E se você tiver alguma dúvida, me pergunta. E agora vamos voltar lá para perto daquela rosa para a gente se despedir dessa live. Como se a gente se preparasse para fechar esse livro, dessa história que a gente acabou de ouvir. Então você está do lado dessa rosa, nesse campo de rosas, nessa roseira, ou nessa rosa nesse vaso. E pétalas de rosas começam a cair sobre você. Nessa conexão com o seu coração, nessa conexão com o seu corpo, com a sua respiração. Respira fundo. Integra esse conhecimento. Integra essa sabedoria no seu corpo com a ajuda dessas pétalas. Deixem elas tocarem seu corpo, deslizarem, trazerem nutrição para você e muito amor. E as rosas estão sempre acessíveis para você. Essa flor sagrada, maravilhosa, uma grande frequência de amor no mundo, as rosas. E eu agradeço muito por você ter participado dessa live. Eu agradeço demais por você estar aqui assistindo a esse vídeo. E eu espero você no próximo vídeo para continuar essa história do legado de amor de Maria Madalena. Eu aqui, sendo esse canal,
e compartilhando com você tudo que eu sei, com muito amor, com muita honra. Gratidão imensa. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.